dia, alunos! Hoje, continuando com as nossas aulas de desenhos geométricos, nós vamos dar continuidade ao estudo de operações com ângulos. Na aula anterior, nós vimos adição e subtração de ângulos, vimos algumas regrinhas específicas, que também vai ser válidas para essa. Por exemplo, a regrinha específica da adição é que minutos e segundos não podem ser maiores que 60 no resultado. Na multiplicação também não pode. A regra da subtração é que a gente faz a transformação antes de começar o cálculo. A regra da divisão, depois nós vamos ver que eu vou fazendo as transformações dentro do cálculo. Mas assim como a subtração, a divisão, o resultado já sai simplificado. Na divisão eu já tenho minutos e segundos menores que 60. Então vamos para a multiplicação. Lembrando que a adição e subtração é de um ângulo com outro ângulo. A multiplicação e divisão é de um ângulo com um número natural. Então, nós temos... O primeiro exemplo que nós temos aqui é 17 graus e 15 minutos multiplicados pelo número natural 2. A forma de armar a conta, assim como na adição e subtração, é como a gente arma uma conta com números naturais. Nós vamos escrever 17 graus e 15 minutos multiplicado por 2. Armei a conta. Assim como a adição e a subtração, nós vamos fazer essa conta separada. Eu vou separar, por exemplo, aqui eu tenho só graus e minutos. Então, eu vou separar, eu vou fazer uma conta com os minutos e uma com os graus. Então, eu vou fazer dois cálculos de multiplicação. 15 vezes 2 e 17 vezes 2. E meu resultado também vai ficar separado. Então, eu tenho aqui 5 vezes 2, 10. Coloco o 0, elevo 1. 1 vezes 2, 2. 2 mais 3, 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Terminei o meu cálculo com minutos, então essa resposta é em minutos. Agora em graus. 7 vezes 2, 14. Coloco 4, elevo 1. 1 vezes 2, 2 mais 1, 3. 34. O meu resultado, com os minutos, eu não preciso me preocupar, com os graus eu não preciso me preocupar. Os minutos são 30 minutos, então isso significa que o meu resultado já está simplificado. Isso aqui é a minha resposta final. Eu tenho como resultado final para esse cálculo aqui a resposta de 34 graus e 30 minutos, sem precisar simplificar, porque o resultado já está simplificado, os meus minutos é menor que 60. Eu tenho aqui agora um segundo exemplo. 35 graus, 10 minutos e 22 segundos multiplicado pelo número inteiro 6. Novamente, a primeira coisa que nós vamos fazer é armar a conta. Eu vou ter, primeiro eu vou escrever o ângulo, 35 graus, 10 minutos e 22 segundos multiplicado por 6. E agora eu tenho o ângulo completo, graus, minutos e segundos. Eu vou separar e vou fazer como se fosse 3 multiplicações. 22 vezes 6, 10 vezes 6, 35 vezes 6. Como se fossem multiplicações separadas. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 6, 12. Coloco 2, elevo 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. 132 segundos. Terminei o meu cálculo com os segundos. Agora eu vou para o meu cálculo com minutos. 0 vezes 6, 0. 1 vezes 6, 6. Terminei meu cálculo com minutos. Agora eu vou para o meu cálculo com graus. 5 vezes 6, 30. Coloco 0, elevo 3. 3 vezes 6, 18. Mais 3, 21. Terminei meu cálculo com graus. Agora eu vou observar o meu resultado. Eu já sei que com graus eu não preciso mexer, mas eu tenho 60 minutos. Ele não pode ser nem maior nem igual a 60. O valor máximo que ele pode ser para mim não precisar mexer de graus e de minutos e segundos é 59. Então, 60 eu já vou precisar mexer. Os segundos também. Eu sempre começo a mexer pela minha unidade menor, que é os segundos. Os segundos deu 132. Eu tenho que tirar de 60 em 60, então eu tenho que contar 60
É o primeiro valor. Qual é outro valor que eu posso tirar? 60 mais 60, 120. Qual é outro valor que eu posso tirar? 60 mais 60 mais 60, que dá 180. Aqui ele passa de 180, mas ele dá pra mim tirar 120. Por que eu vou tirar 120? Porque é 60 duas vezes. Então, eu vou fazer aqui, nos segundos, menos 120 segundos. E vou tirar aqui. 2 menos 0, 2. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Me sobrou 12 segundos, que é o meu valor final, porque ele já é menor que 60. Aqui, observe, por que eu falei que nós vamos tirar 60 duas vezes? Porque se eu tivesse tirado só 60, tinha sobrado 72. E 72 continuava sendo maior do que 60. Então, eu tenho que tirar a cada 60. Agora, eu tenho que prestar atenção nisso daqui. Eu tirei 120. 120 é o quê? 60 duas vezes. Então, 60 segundos é 1 minuto. 120 segundos é igual a 2 minutos. Então, esses 2 minutos eu vou trazer para cá e somar, mais 2. Aqui vai ficar 62 minutos. Então, a minha parte de segundos já está pronta. Só que aqui a minha parte em segundos já está pronta, eu vou passar para os minutos. Os minutos está maior que 60, eu vou tirar novamente. Só que aqui observe que eu vou poder tirar o 60 uma vez só. Porque se eu tirar duas vezes dá 120 e o meu valor é 62. Então eu vou fazer só menos 60 minutos. 62 menos 60, 2 menos 0. 2, 6 menos 6, 0. Sobrou 2 minutos. O meu cálculo com minutos, meu resultado em minutos também já está pronto. Só que eu tirei esses 60. Esses 60 minutos que eu tirei aqui, ele é a mesma coisa que 1 grau. Então, esses 60 minutos vai passar para aqui como 1 grau. Era 210 graus, mais 211 graus. Agora eu tenho o meu resultado final. O meu resultado final é 211 graus, 62 minutos e 12 segundos. Aqui eu tenho o meu cálculo para multiplicação. Vamos agora a um exercício. Eu vou colocar para vocês aqui um exemplozinho. Então, vamos praticar esses dois exemplos. Sai um pontinho aqui em cima, depois do 3, 24 graus e 20 minutos vezes 3. Então, dá uma pausinha no vídeo aí nessa tela e resolve esses dois exemplos. 24 graus e 20 minutos vezes 3 e 14 graus, 20 minutos e 35 segundos vezes 4. Dá uma pausinha, resolve. Depois, voltem para o vídeo onde eu vou estar explicando essa parte aqui. Bom, então, como vocês responderam lá, o exemplo que eu deixei aí na tela para vocês poderem responder, eu não vou fazer a resolução, mas eu vou mostrar a resolução. O primeiro exemplo, que era 24 graus e 20 minutos multiplicado por 3, armei aquela mesma continha lá da explicação e cheguei nesse resultado, 72 graus e 60 minutos. Só que 60 minutos é igual a 60, então eu tirei o 60, 60 minutos corresponde a 1 grau, acrescentei aqui minha resposta 73. Quem conseguiu chegar, parabéns. Quem não conseguiu chegar, tente novamente, eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar a esse resultado, 73. O segundo exemplo era 14 graus, 20 minutos e 35 segundos. Fiz a mesma coisa. Se vocês quiserem, inclusive, dar uma pausinha aí no vídeo, observar o cálculozinho todo, para quem chegou no resultado, lembrando, o resultado final, 57 graus, 22 minutos e 20 segundos. Ah, prof, mas eu cheguei em 56 graus, 80 minutos e 140 segundos. Tá quase lá, então. O que faltou? Faltou fazer a transformação dos minutos e segundos, que não podem ser maiores que 60. Então, armando a conta aqui direitinho, multiplicando todos eles, no meu resultado, 140 segundos. 140 segundos dá para tirar 60 duas vezes, ou seja, 120. Tirei o 120. 120 segundos é 2 minutos. Coloquei aqui, ele virou 82. Tirei 60 uma vez, coloquei aqui, ele virou 57.
Por isso que eu vou chegar no meu resultado final de 57 graus, 22 minutos e 20 segundos. Beleza? Com multiplicação. Agora nós vamos passar para divisão com ângulos. A divisão com ângulos, assim como a subtração, eu vou chegar já em um resultado simplificado. Só que vai acontecer algumas situações no meio do cálculo em que pode precisar de fazer essa transformação. Então, nós vamos ter aqui, para poder fazer esse cálculo de divisão, eu tenho 75 graus, 50 minutos e 20 segundos dividido por 4. E também vai ser dividido por um número inteiro. Primeiro, nós vamos armar a conta. Eu vou ter aqui 75 graus, 50 minutos e 20 segundos dividido por 4. Eu armo como um algoritmo da divisão normal, direto. Essa divisão é um algoritmo direto. Também vou utilizar a mesma técnica que nós estávamos utilizando nas outras, de dividir. É como se eu fosse fazer 3 divisões separadas. Lembrando que divisão com ângulo, o meu resultado ele não vai ser decimal. Eu não tenho aquele negócio de acrescenta, sobrou o resto que não dá para continuar, acrescenta 0, acrescenta vírgula, não. Então, o que é que nós vamos fazer? Na divisão, a gente sempre começa pelo maior. Então, se eu tenho uma divisão com um número de 3 algarismos, unidade, dezena e centena, eu sempre vou começar a divisão da centena, que é o algarismo maior. Então, na divisão de ângulos, eu vou começar pelo maior, que é graus. E aí, nós vamos fazer uma divisão, como se eu estivesse fazendo a divisão. 75 dividido por 4. Então, eu tenho 7 dividido por 4, 1 vezes 4, 4, subtrai o 4 do 7. 7 menos 4, 3. Aí, eu vou descer o 5. E ainda estou com minha divisão em graus. Aí sobrou aí agora 35 graus dividido por 4. 35 dividido por 4 vai dar 8. Nós temos um valor aproximado, que aí já começa com a divisão não exata. 35 dividido por 4, 8. 8 vezes 4, 32. Aí eu vou fazer aqui menos 32. Aí vai dar resto 3. Pronto. Terminei minha divisão com os graus. Minha resposta em graus é 18 graus. E esse resto 3 que sobrou aqui? Eu não vou acrescentar o 0 aqui, a vírgula aqui, 18, não. O que é que nós vamos fazer? Por que eu tenho que começar do maior? Porque eu tenho que fazer as transformações depois para os menores. Então, eu tenho aqui 3 graus. 3 graus representa quantos minutos? Aí, a gente tem que fazer aquela continha com 60, a cada 60. 1 grau, 60. 2 graus, 120. 3 graus, 120 mais 60, 180. Então, 3 graus é a mesma coisa que esses 3 graus aqui é igual a 180 minutos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 180 minutos e vou pôr aqui. Para mim fazer a divisão agora com os minutos e vou somar. Eu vou dividir o 180 por 4? Não. Eu vou dividir o 180 mais os 50 que eu já tinha, porque eu tinha. A não ser que eu não tivesse minuto, aí eu ia dividir só o que sobrou. Então, primeiro eu vou somar. 0, 8 mais 5, 13, elevo 1, 1 mais 1, 2. Então, agora, ao invés de dividir os 50 minutos, que era o valor inicial, eu vou dividir 230 minutos. A forma de fazer o cálculo aqui prossegue da mesma maneira. Nós vamos fazer só o 2, não dá para dividir, então eu vou fazer o 23 dividido por 4, que vai dar 5. 4 vezes 5, 20. Subtraio aqui, resto 3. Desce o 0. Aí sobrou 30 minutos. Aí eu vou ter agora 30 dividido por 4, que vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Resto 2. Mesma coisa, 2 não divide por 4, então é porque a minha conta já terminou. Eu terminei o meu cálculo com os minutos. Só que sobrou aqui 2 minutos. Eu vou fazer da mesma maneira. Sobrou minutos, eu vou jogar para segundos, que eu tenho um valor menor que minutos. Então, eu tenho aqui
2 minutos é quantos segundos? 1 minuto, 60 segundos. 2 minutos, 60 mais 60, 120. Então, são 120 segundos. Eu vou pegar esses 120 segundos e vou jogar para o meu cálculo do 120. E vou juntar 120 que eu trouxe mais 20 que eu já tinha do cálculo inicial. 120 mais 20, 140 segundos. E vou fazer a minha divisão agora com 140 segundos. Aí nós vamos ter a mesma coisa. O 1 só não divide, então eu vou pegar o 14. 14 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Resto, 2. Desce o 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Resto, 0. Observe que o segundo terminou em 0. E aí eu terminei também o meu cálculo com os segundos. E se aqui os segundos tivesse dado, por exemplo, o resto 2, o resto 1, que não dava para continuar a divisão? Isso significava que ela não era uma divisão exata e eu não tinha mais como continuar. Então, eu ia colocar minha resposta, assim como a gente coloca a resposta de divisão não exata. Eu ia colocar minha resposta e ia colocar que sobrou o resto, por exemplo. Essa resposta é na frente. E resto, 2 segundos. Lembrando que o resto só vai poder ser nos segundos. Porque nos minutos e nos graus, eu tenho como transferir para a unidade menor que eles. Nos segundos, não, porque eu não tenho uma unidade menor que os segundos. Então, nós vamos ter aqui como resultado final 18 graus, 57 minutos e 35 segundos. Lembrando que o resultado já é simplificado. O resultado já está simplificado. Um segundo exemplo aqui agora. 22 graus e 40 minutos dividido por 5. Primeiro passo novamente. Armar essa conta. 22 graus e 40 minutos dividido por 5. E vou separar aqui uma divisão para os graus, uma divisão para os minutos. Aí nós vamos ter aqui. Aqui o 22 eu divido de vez. 22 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Resto, 2 graus. 2 é menor que 5, não dá para continuar a divisão. Nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos em cima. Eu vou pegar esses 2 graus que sobrou e vou transformar ele em minutos, que é a unidade menor. 2 graus, mesma coisa. 1 grau, 60 minutos. 2 graus, 60 mais 60, 120. Então, eu vou pegar, dizer que isso aqui é igual a 120 minutos. E vou trazer esse 120 para cima e somar com os 40 que eu já tinha do cálculo inicial. Então, eu vou ter que 0, 4 mais 2, 6, e desce 1, 160 minutos. A minha divisão agora vai ser em 160 minutos. Aí, eu vou ter 16 dividido por 5, 3. 3 vezes 5, 15. Resta 1 e desce o 0 que eu não tinha usado no meu cálculo ainda. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Resto 0. Lembrando que aqui a gente já tinha terminado o cálculo com graus. E agora terminamos os cálculos com minutos. Não sobrou resto em minutos. Eu não tenho o valor em segundos. Lembrando que se tivesse sobrado um resto aqui, eu trazia esse resto para os segundos, mesmo não tendo o valor para dividir em segundos. Eu acrescentaria um valor. Como não sobrou o resto, esse é o meu resultado. 4 graus e 32 minutos. Bom, vamos novamente agora praticar. Nós temos aqui agora, para praticarmos, a divisão. Novamente apareceu um errinho aí, então eu vou lendo para vocês aí, 36 graus e 30 minutos. Esse espaçozinho que sobrou aí é a divisão, viu? Que foi o assunto que nós vimos agora. 36 graus e 30 minutos dividido por 3. E o outro, o segundo exemplo, 39 graus, 20 minutos e 44 segundos dividido por 4. Então, dá uma pausazinha no vídeo, nesse exemplo aqui. Faz aí, não apareceu o valor com a divisão, mas essa interrogaçãozinha, lembrando novamente, essa interrogaçãozinha aí representa o sinal de divisão, que não apareceu aí ao carregar o arquivo.
Resolve, dá uma pausa, resolve esses dois exemplos com divisão. Outra lembrança é que, assim, não estou citando o livro, porque esse conteúdo não tem no livro, só que a gente precisa ver ele para estar dando seguimento aos demais conteúdos. Então, resolve aí, e aí depois volta no vídeo com a explicação da resolução. Pronto, voltamos então lá, coloquei para vocês lá novamente outros dois exemplos agora com divisão, e da mesma forma que eu fiz com o da multiplicação, eu vou mostrar para vocês aqui, eles já resolvidos. O primeiro exemplo era 36 graus e 30 minutos dividido por 3. Era um exemplo mais simples que dividia direto, e o resultado, 12 graus e 10 minutos. Quem conseguiu chegar, parabéns. Quem não conseguiu, tenta de novo. Vamos rever o que aconteceu. Vamos corrigir aqui para ver onde errou e não errar novamente. Nós temos o 36 dividido por 3, uma divisão direta. Primeiro eu divido 3, que vai dar 1. Depois eu divido 6, que vai dar 2. Vai dar resto 0, então não preciso trazer nada para cá. 30 dividido por 3, 10. Resultado já sai simplificado. Era mais simples. O quarto exemplo era 39 graus, 20 minutos e 44 segundos dividido por 4. Chegamos no resultado final de 9 graus, 50 minutos e 11 segundos. Novamente, quem conseguiu resolver, ótimo. Quem não conseguiu, vamos ver onde errou para não errar mais. Aqui a gente já tem uma divisão que eu preciso ir fazendo transformações. 39 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4 é 36, então deu resto 3. Aqui eu tenho 3 graus que sobrou. Então, 1 grau, 60 minutos. 2 graus, 120 minutos. 3 graus, 120 mais 60, 180. 3 graus é igual a 180 minutos. Esses 180 minutos eu vou somar com os 20 minutos que eu já tinha da questão e vai dar 200 minutos. Aí eu vou fazer 200 dividido por 4, já dá uma divisão exata, que é 50. Não sobrou resto. Então, eu vou passar para os segundos, dividir os segundos só o que a questão me deu. 44 segundos dividido por 4, 11. E aí eu chego no meu resultado final, lembrando que na divisão o resultado já vai ser simplificado. Então, bons estudos. Quem conseguiu resolver, se quiser pegar, voltar lá nos exemplos, resolver de novo, ótimo. Quem não conseguiu resolver por conta de alguma transformação, observando aqui o cálculo, conseguiu entender, resolva de novo, refaça o cálculo. Mesmo olhando, não conseguiu entender, estamos aí à disposição para estar esclarecendo as dúvidas. Bons estudos!